Quer se apaixonar numa sala fofinha pros bebês? Vem nesse vídeo que eu vou te mostrar esse projeto. E aí galera, beleza? Aqui é a Ellen, a arquiteta, e nesse vídeo eu tava louca pra mostrar esse projeto pra vocês, porque eu fiquei apaixonada nessa sala, que é pros bebês, pra crianças ali de 0 a 3 anos, então pega desde os bebês bem recém-nascidos até as crianças que já estão começando ali a andar, já estão engatinhando, então é pra eles mesmo. A gente pensou em algo bem aconchegante, bem lúdico, com uma ideia mais da natureza, que era uma coisa que as professoras queriam muito, que tivesse algo da natureza, que tivesse alguma árvore. Então isso é um elemento que a gente levou muito em consideração na hora de fazer o projeto. E essa é a 5ª sala que eu tô apresentando aqui, lá de Limeira, São Paulo. Então esse é o projeto do Hall do Berço. Eu já apresentei aqui desde os adolescentes, juvenis, primários, jardim, e agora a gente chegou no Hall. Então teve várias salas legais. Se tu perdeu algum desses vídeos, dá uma olhadinha, que tem todas aqui, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem olhar. Esse agora é o último, né, a última sala de lá que eu vou apresentar, que é pros mais bebês, e que, sério, eu não sei qual que foi minha preferida, porque eu gostei de fazer todas, mas essa tem assim, ó, um amor assim especial, porque eu adorei projetar, e traz essa ideia bem fofa, né, que a gente tem que imaginar um pouco da mente mais infantil, de imaginar o que um bebê vai estar observando, o que vai chamar a atenção dele. Então é exatamente esses pontos aí que a gente levou em consideração. Então aqui um pouco de como era a sala, né? A maioria delas tinham essa ideia aqui toda branquinha, um piso muito bom, as salas são bem novinhas, mas precisavam daquela vida, daquela ideia para deixar super personalizado para quem estivesse utilizando a sala. E aqui na planta baixa a gente já consegue ver qual que era a ideia, né, que a gente queria trazer para a sala. Era uma sala também com uma planta bem simples, uma planta retangular. E aqui a gente já tinha esse armário que eles têm em todas as últimas 3 salas aí que eu apresentei. Tem esse armário embutido, que é um armário muito bom já para armazenamento de todos os materiais que as profs têm que guardar. Então isso já era algo que eles já tinham se preocupado. E ficaria ali, né, a gente manteria, só integraria, né, no restante da decoração. E a ideia, então, era a gente ter aqui algo central para que todos os bebês tivessem espaço para ficar. Uma mesinha menor para essas crianças que já são maiorzinhas ali, 2, 3 aninhos, que já conseguem ficar sentadinhas sozinhas. E para os bebês menores, a gente tá trazendo alguns puffs, que depois eu vou mostrar um puff específico que é para bebês mesmo. E esses bancos aqui, tanto nessa lateral quanto nessa, são para as mães, para apoiar ali quem vai estar manuseando ali, fazendo as atividades com eles. Então é um banco que não é tão alto, ele é mais baixinho, mais confortável, mas que também atende essas pessoas que vão estar junto ali com as crianças. E aqui nessa parede é a parede tchan do projeto, que vocês já vão ver logo logo. E aqui então, já vendo de cima, a gente já consegue ter ideia também da nossa paleta de cores. E o que a gente queria trazer nesse projeto, uma das coisas que foi pedido, a gente queria que tivesse alguma coisa com árvore, alguma coisa, né, pra fazer essa brincadeira com eles. Então eu trouxe essa ideia da natureza em toda a sala, não só com um elemento da árvore. Então nessa parte aqui a gente traz o elemento da árvore, mas ao redor de toda a sala vão tendo elementos da natureza. E por isso que a gente escolheu uma paleta de cores que tem ali o verde mais escuro, o verde mais claro ali, que tem nas folhas, e também mais 2 tons, um de laranja e amarelo, que traz também essa ideia de folhas, de outono, de natureza, e também um cinza, né, bem clarinho, quase branquinho, para dar esse contraste com esses elementos coloridos. E alguns materiais que a gente estaria utilizando seria o compensado, que todas as últimas 3 salas eu tenho trazido esse elemento para fazer os móveis, em vez de ser um MDF branco, algo assim, eu quis trazer esse elemento que é a chapa de compensado, que tem esse aspecto natural, de madeira clarinha, e traz essa ideia mais aconchegante, combina com essa ideia de natureza também, então eu trouxe esse material. Aqui também a gente tá utilizando algumas cordas, que vocês vão ver em que elementos que elas aparecem, a parte de MDF colorido que vai aparecer aí, principalmente nessa parte das árvores. E aqui a gente já tem essa vista aqui
traz essa ideia muito legal que é da parte aqui das árvores. E qual que é a ideia dessas árvores? Aqui a gente tem alguns níveis que traz essa amplitude, traz essa coisa mais viva. A ideia é que essa parte aqui da copa, ao fundo da árvore, seja um elemento de MDF que tem ali a sua espessura, então ela já tá num nível, e acima dela ainda vem o tronco com mais um nível também de MDF amadeirado para dar essa ideia do tronco. E aqui no forro a gente faz uma continuidade com pintura, fazendo também dessa mesma cor do MDF, trazendo essa ideia que a árvore continua, né, e traz essa caixinha aqui, né, com essa copa da árvore. E também a gente precisava ter a TV aqui, né, e a TV só jogada ali não ia funcionar. Então o que eu pensei? Parecia que a TV tá pendurada nessas árvores, como se fosse um balanço mesmo, com cordas, uma prateleirinha ali e a TV. Claro que essa prateleirinha ali não vai balançar de verdade, ela tá fixada na parede, mas essa parte das cordas e estarem pendurada aqui, dá a entender que é como se fosse um balanço, então é exatamente isso. Aqui então a gente consegue ver esses dois bancos, dá pra ver que eles são mais baixos, até pra criança ter acesso, poder talvez fazer um desenho aqui, quer ficar mais perto da mãe, ou até essa parte de ficar mais prático, né, pra criança, mas também pras mães poderem sentar aqui, pros pais poderem ter mais conforto e ficar próximo também dos bebês menores que estão nesses puffs aqui. Esses puffs, depois eu vou mostrar uma referência, é um puff que ele parece um bebê, lembra um bebê conforto, porque ele tem um cintinho para prender a criança, mas é como se fosse um puff, é mais aconchegante, e junto a gente põe alguns puffzinhos para os maiores, algumas almofadinhas para poder harmonizar e atender diferentes idades, porque eu acho que essa turminha aqui é a que mais vai ter um pouco de diferença, porque um bebê muito recém-nascido precisa de diferentes cuidados de um bebê de 1 ano, que já tá começando a andar ali, já tá andando, já consegue sentar, de um bebê de 2 anos, imagina, então tem vários tipos, então a gente precisa de alguns móvelzinhos diferentes aqui. Então a gente tem essa mesinha para esses maiorzinhos e também tem esses outros aqui que são como se fosse um puff bebê conforto mesmo, mas ele é chamado de ninho, né, porque ele acolhe assim. Aqui desse outro lado, então a ideia aqui que é, lembra que eu tinha falado que a gente trouxe na decoração essa parte da natureza em tudo? Então por isso que a gente criou essa ideia das montanhas, que passa por toda a sala e vai fazendo essa continuidade. E o mais legal é que essas montanhas, se quiserem, podem utilizar como lousa. Então aqui é um tipo de tinta, essa tinta aqui é a base de óleo, então sempre quando a gente for fazer lousa, a gente usa tinta à base de óleo, porque a gente consegue apagar com um paninho molhado. Então não é uma tinta igual às outras da parede, acrílica, que a gente costuma usar, porque ela é a base de óleo, então esse é o único segredo para que possa ser riscado de giz. Então pode ser riscado de giz pela criança, porque é mais baixinho, a professora pode utilizar de alguma forma também com giz, e ficou essa ideia das montanhas. Se não quiser utilizar com giz, fica também essa ideia da natureza. E aqui nessa parede a gente trouxe algumas nuvens, já imaginando como se fosse o céu, e a ideia é que essas nuvens têm esse LED atrás para criar essa luz, então fica um efeito bem legal. Inclusive as do forro, elas têm essa ideia também. Essas da parede, elas não são tão espessas, porque é só pra criar um efeitozinho. Essas do forro, elas é como se fosse uma luminária mesmo, e aí elas também têm essa luz indireta, e aqui também na parte da parede. E aqui também a gente trouxe essa ideia dos balanços, que é como se fosse aqui também o balanço da TV. Agora a gente tem mais alguns balanços que também, pessoal, é uma prateleirinha, é fixa ali na parede, mas parece que é um balanço com essa ideia aqui das cordas. E aqui para pôr bichinhos de pelúcia, ursinhos, enfim, para criar esse efeito na natureza e também ter aquela coisa legal que chama a atenção do bebê, chama a atenção da criança. E aqui desse outro lado, a gente continuou com as montanhas, inclusive na frente dessa parte do armário. Então o armário se integrou junto com essa decoração que a gente está fazendo. No armário também a gente faria essa pintura com nuvens.
Então não é essa nuvem em relevo, mas a gente também tem ela pintadinha e criando esse efeito legal. E lá ao fundo a gente tem uma estantezinha de livros para historinhas. A parte de baixo ela é maior, então pode acomodar ali objetos maiores, almofadinhas, ursinhos, brinquedos. E aqui ficam os livrinhos também para terem fácil acesso, então ela é mais baixinha também. E aqui de frente a gente consegue ver como fica exatamente essa ideia da natureza, né? Ao fundo, com as árvores. Ali uma poltrona para a professora também sentar e ter acesso, então ela fica com toda essa visual aqui dos bebês e poder trabalhar com eles de forma bem lúdica mesmo, com essa ideia mais da natureza. Aqui desse outro lado dá pra ver que essa montanha também passa na frente da porta, então exatamente a porta e todo o armário, tudo se integrando junto. Aqui, como eu tinha falado, essa estantezinha, ela tem alguns níveis, então esse nível de baixo é maior, dá pra coisas maiores, né, almofadinhas, brinquedos. E aqui algumas referências agora pra gente entender um pouco melhor da ideia do projeto. Aqui uma referência da parte das árvores, que é feita assim, com esse relevo mesmo, com saliência, né, que cria esse efeito legal, e também com essa ideia que continua no forro. Aqui, a parte da nuvem, que é essa nuvem que tem a fita LED atrás, e aí cria essa luz indireta que fica muito legal. Aqui, lembra essa ideia das montanhas, aqui a gente tá usando só um tom de verde, mas aqui também pra riscar de giz, a ideia de lousa mesmo em montanhas. Aqui mostra um pouquinho de uma ideia dessas cadeirinhas que são muito fofas, que elas têm essas orelhinhas, né, que lembram aí um coelhinho, um animalzinho, que tem tudo a ver com o que a gente tá utilizando aqui no projeto também. E aqui uma ideia parecida com a estante que a gente pensou, que tem alguns níveis, né, pra botar ursinhos, bichinhos e também livros. Aqui a parte do sofá, que é um banco, na verdade, mais baixo, para que tenha esse espaço mais acessível. E aí tem essa parte estofada para que fique mais confortável, e a gente pensou em deixar uma parte livre, até porque como eu tinha falado, né, pode apoiar alguma coisa ali, fica mais prático. Aqui um pouco da ideia do que a gente pensou das prateleiras, aqui é um pouco diferente do que eu pensei, mas traz essa ideia também de algo que parece um balanço ali na parede. E aqui, como eu tinha falado, é o pool fininho para bebê, que ele tem esse cintinho aqui para que o bebê fique bem confortável, e serve para crianças bem recém-nascidas, que nem esse bebezinho aqui, e para crianças maiorzinhas também, né, até 1 aninho. Então fica bem prático para colocar, o bebê acaba ficando mais quietinho ali, deitadinho, então tem esse espaço confortável para ele também. Afinal, a sala é para os bebês e tem que ser confortável para eles. Então, como eu fiz nos outros vídeos, se tu assistiu até aqui, comenta aqui sala do hall, pra mim saber que tu assistiu e que tu gostou desse vídeo que tu tá acompanhando. Me fala também se tu se apaixonou por essa salinha, por esses detalhes, se tu é prof, se tu sabe e conhece uma professora que é a Mar, manda pra ela esse vídeo, fala lá, olha só, imagina a tua sala de hall desse jeito. E aí, quem sabe a gente não pode conversar e trocar uma ideia. E claro, esse projeto foi personalizado lá pra Limeira, São Paulo. Cada sala tem essa peculiaridade, vai ter suas necessidades, e como que a professora, essa parte de criança infantil, tem 1000 ideias, né? E como que cada professora vai passar ali o conteúdo para as crianças é diferente. Nesse caso, elas criam essa ideia mais de natureza, mas dá pra pensar em várias coisas diferentes. E me segue lá no Instagram se tu ainda não me segue, Ellen Arquiteta, que lá tem vários conteúdos legais de decoração, a gente tá sempre trocando ideias. Se inscreve no canal pra acompanhar vários conteúdos, e se tu perdeu os outros vídeos dessa série aqui, vai dar uma olhadinha também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!